O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, disse o Senhor: ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Vós deveríeis praticar isso sem deixar de lado aquilo. Ai de vós, fariseus, porque gostais do lugar de honra nas sinagogas e de serdes cumprimentados nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. Um mestre da lei tomou a palavra e disse: Mestre, falando assim, insulta-nos também a nós. Jesus respondeu: ai de vós também, mestres da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis, e vós mesmos não tocais nessas cargas nem com um só dedo. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, no início do Evangelho de hoje, retirado de São Lucas, capítulo 11, versículo 42, Jesus faz uma afirmação com a qual nós podemos fazer um gancho, uma relação com a memória de Santa Margarida Maria Alacoque, a vidente do Sagrado Coração de Jesus. Aqui, no Evangelho de hoje, Jesus diz assim: ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Esses pagamentos, esses dízimos aqui, eram os menores, as menores ofertas, as menores prescrições. E Jesus está dizendo: vós pagais esses pequenos dízimos, vós fazeis essas pequenas ofertas, mas esqueceis o que verdadeiramente importa. Isto é, eles se atinham, eles se apegavam àquelas pequenas regras, mas esqueciam a regra principal, o mandamento principal, que era o mandamento do amor. É como nós, às vezes, dizemos: fulano engole um elefante, mas se engasga com um mosquito. Isto é, o principal eles deixavam passar, mas se apegavam a picuinhas e a particularidades. Meus irmãos, existe este perigo em nós, de fazer da religião um conjunto de regras, um conjunto de preceitos, e nos apegamos a essas regras e a esses preceitos que não são maus. Eu vou aqui exemplificar alguns, que não apenas não são maus, mas são bons, boníssimos, mas só são bons se o principal estiver no seu lugar devido, o amor a Deus, e por amor a Deus, o amor aos irmãos. Então, você jejua, você reza o Santo Terço, você tem as suas devoções, você carrega o escapulário, a medalha milagrosa, você tem a imagem do Sagrado Coração de Jesus na sua casa, você entronizou o Sagrado Coração de Jesus na sua casa, e tudo isso é muito bom, mas o problema é quando você faz tudo isso com um coração mau. O problema é quando você faz tudo isso com um coração esquecido de Deus. Então, como diz aqui
a primeira leitura de hoje, retirada da carta aos Gálatas, você faz essas coisas boas com um coração carnal, com as obras da carne presentes no seu coração: fornicação, libertinagem, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizade, contenda, ciúme, iras, brigas, intrigas, discórdias, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essa. Mas você devolve o seu dízimo direitinho. Mas você vai à missa todos os domingos. Você carrega o terço constantemente. Beija até o seu escapulário e a medalha milagrosa. Tudo isso é muito bom, mas se o seu coração está apegado às coisas más, de nada vai adiantar carregar o terço, a medalha milagrosa, o escapulário. Você vai para o inferno com tudo isso. Você vai ao inferno com medalha milagrosa, com santo terço, com escapulário, com imagem do Sagrado Coração de Jesus, porque isso de nada vale se o seu coração continua mal, se você se esqueceu do amor. Senhor, Senhor, mas foi em teu nome que nós pregamos nas praças. Afastai-vos de mim, eu não vos conheço. Senhor, Senhor, eu carreguei o escapulário, mas você não viveu aquilo que a minha mãe vos ensinou, quando vos mandou carregar devotamente o escapulário. Mas nós temos, meus santos, e aqui é importante que nós percebamos que existe esta constante tentação em nós de nos apegarmos às regras exteriores e esquecermos aquilo que verdadeiramente importa. Vós deixais de lado a justiça e o amor a Deus, mas eles eram muito fiéis a todas aquelas prescrições. Quando Jesus aparece a Santa Margarida Maria Alacoque, Santa Margarida Maria Alacoque nasceu em meados do século XVII, em 1647, era uma religiosa visitandina, e morreu em outubro de 1690, morreu jovem, morreu com 43 anos, e Jesus apareceu a ela, mostrando-lhe o seu coração, e dizendo: eis o coração que tem amado tanto os homens, e em reconhecimento só recebo ingratidão da maior parte deles, ingratidão, indiferença e pecados. E nosso Senhor mostra o seu coração querendo incitar amor, querendo despertar amor em nós. Porque, meus irmãos, pode parecer algo óbvio dizendo, mas é algo infelizmente muitas vezes esquecido. Se nós não amarmos nosso Senhor e não fizermos por amor a Ele tudo aquilo que fazemos, com muita facilidade aquilo não terá grande valor meritório e pouco a pouco se tornará até mesmo motivo da nossa condenação, porque será motivo de vaidade, de orgulho. De início, aquilo não tem fruto espiritual. Você reza o terço, mas sem amor. Você pratica obras exteriores, aparentemente obras de caridade, mas sem amor. Aquilo de início não tem valor, não tem fruto, não tem mérito, mas depois se torna ainda pior. Você começa a se envaidecer por aquilo que você faz. Por quê? Porque você se esqueceu de nosso Senhor. Nós temos meditado muito isso durante essa semana. E acho que já a terceira vez que eu cito aquela afirmação
de São Paulo aos Coríntios: se eu não tiver amor, ainda que eu dê todos os meus bens aos pobres, de nada valerá. Ainda que eu lance o meu corpo às chamas, se não houver caridade, não terá valor algum. Então precisamos aprender, suplicar a nosso Senhor que Ele coloque amor no nosso coração, que Ele coloque o seu amor no nosso coração, para que nós possamos amá-lo de volta, porque nós, por nós mesmos, sequer temos amor para Deus amar. Então peçamos, está lá na carta de São Paulo aos Coríntios, né? O amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Peçamos o Espírito Santo, peçamos o Espírito Santo para que Ele purifique as nossas ações, para que nós façamos da maneira correta. Por quê? Porque Deus não olha primeira nem principalmente o que fazemos. Deus olha com que coração fazemos. Lembra lá daquela viuvinha, daquela pobre viúva que foi ao templo e que colocou uma moedinha no cofre, e os outros que faziam grandes doações, mas aquela viuvinha pobre, ela deu aquela moedinha com amor, e ela deu tudo o que tinha. Misericórdia. Aqueles outros que faziam grandes doações, doavam do que lhes sobrava e doavam para aparecer. Então, de nada valia. E nós podemos, meus santos, com muita facilidade, porque somos pó, somos um monte de pecado, nós somos capazes de desvirtuar até as coisas mais santas. Infelizmente, eu comentava ontem, o sacerdote pode celebrar a missa esquecido de Deus, sem amar a Deus. Você pode praticar todas as obras que deveriam ser santificantes, que deveriam ser de verdade piedosas, pode praticá-las esquecido de nosso Senhor. Então peça a nosso Senhor a graça de Ele derramar o amor dele no seu coração, porque do seu coração, diz Santa Margarida Maria, brotam 3 rios. Ela cita, está na leitura do ofício das leituras de hoje, ela diz assim: a mim me parece que o grande desejo de nosso Senhor, de que se tribute honra especial ao seu sagrado coração, tem por finalidade renovar em nós os frutos da redenção. Então Deus quer renovar aquelas graças que Jesus nos alcançou na cruz. Então renovar muitas graças, graças de santificação, graças de crescimento espiritual, graças que nos levem a viver movido pela caridade. Pois o Sagrado Coração é fonte inexaurível, infindável, que somente quer difundir-se pelos corações humildes, a fim de que estejam livres e prontos a viver a sua vida em conformidade com a vontade de Deus. Então o Sagrado Coração de Jesus quer nos conceder a graça de nós vivermos com amor a vontade de Deus, em conformidade com a vontade de Deus. Isto é, que nós não apenas façamos a vontade de Deus a contragosto, mas que nós façamos a vontade de Deus com amor, com alegria, com satisfação, com desapego de nós mesmos e da nossa vontade. Pois bem, então aí ela vai dizer: deste divino coração correm sem parar 3 rios. O primeiro é de misericórdia pelos pecadores, derramando neles o espírito de contrição e penitência. Então do coração de nosso Senhor brota um rio de misericórdia que liberta os pecadores, que cura aqueles corações enganados, iludidos, hipnotizados pelo pecado.
E cada um aqui conhece o seu coração. Pode ser que algo no seu coração esteja tão inclinado pelo mundo, tão atraído pelo mundo, e você então, confiando, crendo no amor de Deus, mas é claro que você precisa crer no amor de Deus. Se você nem fé no amor de Deus tem, peça. Mas crendo no amor de Deus, dizer: Senhor, eu creio que Tu me amas, e Tu me amas muito, que o Teu amor por mim é infindável, e Tu queres me conceder a mim a graça de uma libertação de toda a ilusão mundana. Tu queres conceder a mim a graça de Te amar de verdade. Concede-me, Senhor, eu sou um pecador miserável, concede-me esta graça. E não tenha dúvidas que nosso Senhor quer conceder, porque Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. E do coração dele, diz Santa Margarida Maria, brota um rio que é de graça, de misericórdia para os pecadores. O segundo rio é de caridade, para auxílio de todos os sofredores, em particular dos que aspiram à perfeição, para que encontrem os meios para superar as dificuldades. Este segundo rio é para aqueles que já estão buscando a Deus, mas que estão encontrando dificuldades, que as suas limitações e às vezes as consequências dos pecados cometidos no passado ainda estão muito vivas na sua alma e você tem dificuldade de progredir. O Sagrado Coração de Jesus vem em seu socorro. Então é para nós, para todos nós. Mas se nós não suplicarmos essas graças não nos serão concedidas. Pedi e vos será dado. Batei e vos será aberto. Procurai e achareis. Mas precisamos pedir. A pergunta é, e não é uma pergunta à toa, você tem pedido a Deus a graça da perseverança? Você tem pedido a Deus a graça de você progredir na sua vida espiritual? Você tem pedido a Deus a graça e pedido cotidianamente, todos os dias, a graça de amar a Deus e amar muito? Parece uma pergunta óbvia, né? Mas não é. Às vezes, nós, quando fazemos as nossas orações, as fazemos ou para pedir coisas deste mundo, pedir graças para este mundo apenas, ou às vezes apenas repetimos fórmulas, falando como que ao léu, sem nos dar conta de que estamos conversando com Deus, que Deus é vivo, e Deus está ouvindo as nossas preces, e Deus quer que nós peçamos para que Ele nos conceda. Ah, Padre, mas por que Deus não concede sem que eu o peça? Porque esta é a sua vontade, e não sejamos nós prepotentes achando que nós sabemos melhor do que Ele. Se Ele quer que nós peçamos, é porque assim é o melhor para nós. Pedi e vos será dado. Procurai e achareis. Batei e vos será aberto. Então peçamos a Deus com toda a confiança de que Ele é bom, de que Ele é boníssimo, de que Ele é a bondade, de que Ele é misericordioso, que Ele não nos concede as graças simplesmente segundo os nossos merecimentos, porque se Ele nos tratasse segundo os nossos merecimentos, nós estaríamos perdidos. Mas Ele nos trata segundo o seu amor, segundo a sua misericórdia. Então peçamos, claro, peçamos por nós e peçamos pelos nossos. Peçamos, se você olha para a sua vida e a sua vida está entrelaçada a pecados, suplique, porque existe um rio neste coração para os pecadores. Se você começou a progredir, mas ainda está muito amarrado a pequenos laços que o impedem a um progresso verdadeiro no amor, peça, porque existe um rio neste coração para você. Nosso Senhor pensou em mim, pensou em você, quando concedia essas graças.
e do terceiro rio, enfim, manam amor e luz para os seus amigos perfeitos, que ele deseja unir à sua ciência e à participação de seus preceitos, para que cada um, a seu modo, se dedique totalmente à expansão de sua glória. Então, até os santos tornaram-se santos por causa da sua misericórdia. Se nós temos uma Santa Teresinha do Menino Jesus, é porque foi graças à misericórdia de Deus. Se nós ontem celebrávamos Santa Teresa d'Ávila, foi por causa da misericórdia de Deus que não a abandonou. Por isso que ela se santificou, e Deus quer que ela cresça ainda mais para a glória de Deus e para a nossa salvação. Isto é, santificar-se é também um ato de caridade. Peçamos, meus santos, peçamos hoje, movidos, instigados, inspirados por esta santa memória, pela memória de Santa Margarida Maria Alacoque, peçamos ao Sagrado Coração de Jesus a graça de um amor profundo e verdadeiro, de modo que nós não nos esqueçamos jamais do amor. Muito pelo contrário, que tudo façamos, desde as pequenas coisas aos maiores atos, façamos por amor a Deus, porque amamos a Deus e queremos amá-lo ainda mais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.